Ei, pessoal, a gente está aqui hoje para mais um Canguru Entrevista. Hoje com Cida Lopes, que é psicóloga, educadora sexual e autora do Soltando os Grilos. Esse livro aqui, que tem ajudado muita gente, muitos pais, a conversar sobre um tema que é muito tabu nas famílias, sexualidade. É sobre isso o nosso papo de hoje. Cida, muito obrigada por aceitar nosso convite, estar aqui com a gente hoje, para conversar desse trabalho que você tem desenvolvido e que é tão importante para as famílias. E aí, queria te perguntar do início, assim, por que é tão difícil? Por que esse assunto é tão complicado para nós adultos de conversar com as crianças? É porque nós não aprendemos que ele é um assunto natural. Quer dizer, nós esquecemos que ele é um assunto natural, porque a criança, desde que ela nasce, ela começa a falar, ela já começa a perguntar como pergunta sobre todas as coisas que ela tem curiosidade. Qualquer dúvida. Uhum. Por isso que os pais, os adultos, ficam de cabelo em pé, porque a criança pega esse pai, esse adulto, totalmente desprevenido, né? Pergunta no supermercado, na igreja, na fila, na praça, porque ela pergunta como pergunta por que o sol aparece de dia, porque à noite fica escuro, ela vai perguntar sobre todas as curiosidades dela. E a primeira pergunta é mesmo aquela clássica, assim, de onde vêm os bebês? É a primeira dúvida que as crianças têm ou não? Na verdade, elas já estão... Não, isso vai depender muito da curiosidade, porque eu acho que a criança não pergunta mais cedo porque ela não sabe falar. Porque à medida que ela consegue já ter um raciocínio, já consegue a formular a curiosidade dela, a sexualidade já entra. Porque faz parte, o corpo dela faz parte, do mesmo jeito que ela descobre a mão, do mesmo jeito que ela descobre o pé, e que manipula, e que põe o dedinho na boca, e que aí todo mundo bate palma e fala, ai que lindo, olha que bonitinho, olha como que ela consegue pôr o dedinho do pé na boca. Mas na hora que descobre a sexualidade, né, os órgãos sexuais, Exatamente. e aí pronto, então aí não pode tocar. Aí a criança tem que, é como se ela tivesse que... não saber ou esquecer que aquilo faz parte do corpo, né? E não há nem explicado, né? Porque o que eu sinto é que, de modo geral, tem só a repressão. Você não pode tocar. E nem nome muitas vezes não coloca, né? Põe apelidos, que isso aí não tem problema nenhum, mas muitas vezes é assim, não põe a mão aí embaixo, né? E sempre, principalmente direcionado para a menina. Porque quando é um menino... muitas vezes o pai ainda fica orgulhoso, né? Porque ainda dá uma resposta, né? Que aí ainda o pintinho reage, tem ereção, aí o pai fica todo orgulhoso. Mas a menina, a escola dela é completamente diferente, né? E qual é o jeito certo de lidar com isso? Em que faixa etária as crianças começam a descobrir o próprio sexo ali, o órgão sexual, começam a fazer as perguntas, e como que a gente deveria lidar com isso? Olha, eu acho que o trabalho, sempre quando eu trabalho com os pais, né, em escolas ou em grupo, orientação no consultório mesmo, eu acho que o nosso ponto de partida é a gente rever o nosso conceito. Porque enquanto a gente relacionar o sexo com uma coisa feia, proibida, que não deve ser falado, que tem que ser evitado, é muito difícil eu tratar de uma forma natural com uma criança. Então, a gente tem que transpor o nosso conceito que nós aprendemos, a forma como nós aprendemos. A gente tem que criar uma visão bonita sobre sexualidade. E é por isso que eu escrevo tanto sobre esse tema, porque a minha intenção é isso, assim, gente, tem esse lado que nós aprendemos, mas tem um lado que ele é bonito. Porque para que o sexo é feito? Ele não foi feito para as pessoas demonstrarem prazer, provar para o outro o tanto que gosta, o tanto carinho, que ele é importante. É o momento mais íntimo que nós temos. Então, se a gente não der conta de ver a própria relação sexual como uma coisa bonita, qualquer pergunta que vier da criança vai nos assustar. Né? Então, não é uma coisa que é imposta. Eu acho que, primeiro, a gente tem que rever o que é que a gente pensa, tentar descobrir e construir uma outra visão, porque aí nós vamos falar de uma coisa bonita. E se a gente vai falar de uma coisa bonita, isso não tem idade. Né? E a naturalidade vem na sequência, né? Porque a criança ela pergunta aquilo que é de interesse, sobre as reações que o corpo dela tem. Por exemplo,
teve uma mãe que me ligou assustadíssima, porque a menininha de 4 anos falou para ela, falou, mamãe, por que quando eu vejo um casal namorando, minha borboletinha pisca? Meu coraçãozinho bate lá embaixo. Olha que coisa mais linda! E ela ficou horrorizada, falou, Cida, o que eu vou fazer com isso? Eu falei, olha, se ela tivesse te perguntado, mamãe, por que quando eu vejo um casal namorando, meu coraçãozinho bate mais forte? Você não ia achar lindo? Agora, lá embaixo, não pode, né? Então, não é a criança que está errada, não é ela que está antecipando, não é ela que está prematura demais. Não, é a forma como a gente vê que está distorcida. E essas reações nessa faixa etária são naturais? Lógico, esse processo de excitação acontece mesmo na primeira infância? Gente, também tem uma falta de conhecimento total. Né? A criança, o menino, porque o pênis é externo, o bebê se masturba dentro do útero. Porque da glande, né, da cabeça do pênis, saem 4 a 6 mil terminações nervosas. A menininha também, ela também tem o clitóris. Ali saem 8 mil terminações nervosas. Então, o que é estímulo sexual vai atingir aquele órgão que corresponde àquilo. Do mesmo jeito que uma criança, por exemplo, que adora um chocolate ou um sorvete, quando vê, enche a boca d'água. Vai acontecer. Vai acontecer. Então, se limpar na hora que vai limpar, a criança sente, porque você está mexendo no órgão que tem uma sensibilidade. O erotismo, a história, está na nossa cabeça, não está na cabeça da criança. Isso vai vir depois, com a maturidade, mas esse processo físico, mecânico... Ele existe, porque ali está vivo, e aí ele corresponde a todo estímulo que está exposto. Você falou de falta de informação, e eu acho que muito vem disso mesmo, que os adultos, os pais, muitas vezes eles não sabem, não têm essas informações. Eu te confesso quando você disse assim, sobre, mas o bebê dentro do útero, ele está se masturbando. Eu fiquei assim, gente, nunca tinha pensado sobre isso. Existe na gente uma desinformação. Sim. Esse foi um dos motivos pelos quais você quis escrever esse livro, Soltando os Grilos. É disso que você trata, até para dar informação e subsídio para os pais conversarem? Sim, porque eu acho que a gente não fala, não é porque a gente quer castigar o filho. Eu acho que nós temos 4 questões. A gente não sabe por que falar, o que falar, quando falar e como falar. Então, se a gente tivesse essas perguntas respondidas, com certeza a gente teria mais segurança para lidar com esse tema. Mas eu acho que é importante a gente ter sair desse mito da Gabriela, que eu nasci assim, cresci assim e vou morrer desse jeito, e eu não tive essa educação, então eu não preciso passar para os meus filhos, porque eles se viram. Tá, nós não tivemos, ou quase sempre nós não tivemos. É muito difícil encontrar uma pessoa que fala, eu tive uma educação positiva. Educação nós tivemos educação distorcida, negativa, que fez a gente criar esse conceito que ele... nos dá todas essas dificuldades da gente lidar com esse tema, né? Então, por que eu escrevo? E por que eu dedico esse tema? Porque a minha intenção é fazer essa ponte entre essa criança e esses pais. Porque, com certeza, todos os pais querem que os seus filhos sejam mais felizes, que eles vivenciam a sexualidade com menos culpa, com mais leveza, mas não sabem o caminho de tratar isso. E muitas vezes repetem as mesmas respostas ou as mesmas atitudes que eles tiveram. Porque a omissão também é uma forma de educar. Né? Você não sabe Se lidar você com não aquilo você faz de conta que não estou entendendo, ou fala para um filho assim, você está novo demais, uma criança de 6 anos, uma criança de 7, de 5, você está novo demais para saber disso, então você espera quando você tiver... Quando ele não for te procurar mais e for buscar a resposta em outro lugar. Porque então, se ele não conseguiu falar mais cedo... Eu acho que aí a gente vai contra a concorrenteza. Agora, por outro lado, um caso bem sucedido ali, de pais que conseguem discutir esses temas com naturalidade desde a primeira infância, isso tem uma relação direta na forma como essa criança vai evoluir para um adolescente. Sim, e a relação, com certeza. a vida sexual dele na adolescência. Com certeza, eu acho que... Como a sexualidade, né, e o sexo está sendo supervalorizado, a gente está com essa falta...
essa ilusão que nós estamos tendo informações. Não, eu acho que os meninos estão tendo muito mais estímulos do que informações corretas, adequadas, reais. Então, se eu quero participar, se eu quero que meu filho tenha esse tipo de informação correta, que eu esteja perto dele. Porque se eu acho que eu vou estender a ingenuidade, a infância, omitindo informação, nós estamos contra... O acesso está aí, né? Por quê? Porque é ilusão a gente achar que os meninos vão ter o comportamento que muitas vezes nós tivemos. Que quando a gente queria saber uma coisa, o pai falava assim, se você está muito novo, espera. E a gente, por medo, ficava com a pergunta 2, 3 anos, 4. E... Gente, os meninos hoje não dão conta de esperar o final de semana para comer uma pizza. Vai ficar com uma pergunta 5 anos. E nós temos uma internet que agora é só escreve. Põe uma criança que já sabe escrever e ela escreve sexo e clica para vocês verem o que eles vão. Esse é o perigo, porque nós não temos o controle mais. E se essa criança der conta de acessar, e que normalmente a criança não vai para o texto, ele vai para as imagens. Então, faça isso em casa. Clica sexo, que é o que os meninos normalmente vão direto, e põe na imagem para vocês verem o que vocês vão ter de acesso. Então, aquilo que vocês acham que ainda está novo demais, que está prematuro demais, imagina o que essa criança vai ter de acesso de coisa que ela nunca tinha pensado, que ela nunca teve curiosidade. E que ela aí nem vai entender exatamente o que significa. Assim. Então, a gente pode ficar muito mais confusa. Com certeza. Ainda. A gente tem essa coisa de querer preservar e proteger, mas nós deixamos eles totalmente vulneráveis, muito mais expostos a esse tipo de informação e até outros adultos que podem, vem cá que eu vou te explicar o que você está querendo. Você acha que a pedofilia hoje tem uma relação, inclusive, com essa falta de comunicação dos pais com os filhos? Sim, porque eu acho que a criança, quanto mais ela souber, mais ela vai poder se proteger. Mais o adolescente vai saber falar, olha, eu quero isso para mim. Eu não preciso obedecer à turma, eu não preciso obedecer meu namorado, eu não preciso obedecer a minhas amigas que falam, que isso, mas você ainda não fez isso. Né? Então, quanto mais a criança souber, quanto mais o adolescente souber, mais ele poderá ter possibilidade de fazer as suas escolhas. Com certeza, com certeza. Na sua experiência de consultório aí com os pais, o que você diria que são as principais perguntas, aquelas que sempre se repetem no seu consultório, de como os pais não sabem lidar? Eu pensei numa coisa aqui que banho é sempre uma polêmica, né? Assim, o pai pode tomar banho com a menina, não pode? A partir de que idade você não deveria mais tomar banho com o seu filho? Essa é uma das mais comuns? Os adultos, eu acho interessante porque essa é outra quebra de paradigma, né, gente? Os pais, por esse desejo de acertar, de dar a felicidade para os filhos, de ser o mais legal, de ser o mais amigo, eles estão totalmente perdidos. Né? Então, coisas primárias, assim, de falar, eu posso dar beijinho de selinho, eu posso tomar banho, até quando, que hora que eu deixo meu filho sair, eu acho que isso é uma mudança, porque eu sempre brinco nas palestras que eu faço com os pais, eu falei, olha, os nossos pais erraram, com certeza eles erraram, como nós também estamos errando. Mas eles erravam com tanta segurança que dava segurança para a gente, não era? Porque eu nunca passei da minha cabeça que o meu pai deixou de dar selinho de mim, porque ele não sabia se era certo ou errado. E que a minha amiga ganhava e que o pai dela era muito mais legal do que o meu. Não. E eu duvido que o meu pai também tenha dormido algum dia pensando, será que eu faço? Eu não... jamais. Isso eu tenho certeza. Né? Então, o que eu acho? Não é uma questão de certo e de errado. O que é natural está sendo feito e a pessoa não vem me perguntar. Então, é lógico que eu, como profissional, eu não falo, não, você não vai fazer isso. Porque eu não sou autoridade para falar para um pai o que é que ele vai fazer. Depende dos valores de cada família. Agora, quando o pai me pergunta uma coisa dessa, é sinal que não é natural. Porque a forma que eu devolvo é... Você ia me perguntar, teria dúvida se você deve dar um beijo no seu filho, deve escrever um cartão para ele, deve falar para ele que você gosta, deve falar o tanto que ele é importante, deve comer pizza, deve brincar com ele? Não, lógico que não. Então, isso é natural.
qual é o objetivo? O que é que você está querendo? Porque se fosse natural, você já estaria dando beijinho, selinho. Se fosse natural, você já estaria tomando banho e não estava questionando se está certo, se está errado. Então, qual que é o objetivo? Qual que é a referência? O que é que você está querendo com isso? Um jeito de responder essa pergunta, ver se eu interpretei corretamente. Aquele momento que você não se sente mais confortável. Sim. De estar, é o momento do corpo. Lógico. Que não é mais confortável nem para você, nem para a criança. Nem estar mais confortável ou não estar confortável. Gente, eu não me sinto confortável de trocar de roupa na frente do meu filho. Pronto, feche a porta, acabou. E se você se sente confortável... Mas ele não, ele também vai te dar esse limite. Ele vai, porque a criança tem famílias que ficam andando sem roupa, adultos, adolescentes, e passa a vida inteira assim, como uma coisa natural. Agora, tem pais que para eles isso é uma coisa natural, mas chega um momento que a criança, muitas vezes, ela chega no momento dela de censura, que ela fala, eu não quero, isso está me incomodando. E muitas vezes os pais impõem, que é isso, meu filho? É preciso respeitar o limite que essa criança está mostrando. Ele fechou a porta, vai ficar de porta fechada, acabou. É o momento dele, é o limite dele. Então, é uma forma muito mais leve da gente lidar com as coisas, né? Uma outra questão que tem preocupado muitos pais hoje em dia é essa discussão toda sobre gênero. Sim. Era muito mais simples antes para falar e agora o contexto é muito mais amplo. Que tipo de orientação, como é que você está lidando com essa questão do seu consultório? Como é que você tem visto os pais lidando com isso? Está todo mundo de cabelo em pé, né, bem? É uma mudança muito grande. Eu acho que essa questão da orientação sexual, porque a gente também tem conceitos que a gente não sabe, né? E põe tudo na mesma panela. Então, o que é sexo? O que é gênero? O que é orientação sexual? Sexo é o quê? Nasceu com pênis, vai chamar Joãozinho. Nasceu com vagina, vai chamar Mariazinha. Gênero é como que eu vou me apresentar. Então, eu sou um Joãozinho, eu vou usar calça comprida, eu vou fazer isso dentro, principalmente dentro da educação que a gente tem, que ainda é bem, né, o que é mulher, o que é homem, né? Então, ele vai ganhar carrinho, ele vai ganhar isso, a gente espera que ele goste disso, que ele espera... Agora, orientação sexual é para onde que o seu desejo vai ser orientado. Então, não é assim, eu quero, não, o seu desejo é que te leva, é diferente. Então, você pode ter pênis, chama Joãozinho, se veste como homem, faz coisas de homem, mas o seu desejo é orientado para o mesmo sexo. Então, até os próprios conceitos deixam a gente confuso, né? O que é que a gente faz? Agora, quando eu falo que eu acho que esse vai ser o ponto que vai ser um divisor de águas no nosso século, porque o tipo de liberdade que está tendo, que as pessoas não precisam camuflar, que as pessoas não precisam casar, ter filhos e se frustrar uma vida inteira. Ou cometer um suicídio, ou entrar numa depressão. Então, hoje as pessoas estão sendo mais livres para poder expor. E isso está todo mundo assustado, porque não tem um estereótipo, né? Não tem um estereótipo do que é o homossexual, né? Feminino, o que é o gay, o que é. Então, os pais falam assim, gente, e agora? E é interessante porque eu tive uma filha de uma amiga, que foi a primeira vez que eu escutei. E eu perguntei que ela estava grávida, eu falei, e aí, o que é? Ela falou, ai, Cida, é menina, né? Eu sei que vai ser uma menina agora, depois que crescer, eu já não sei. Isso é uma coisa que a gente escuta hoje, né? Essa falta de garantia do que é, do começo, meio, final, eu acho que isso é uma mudança. A gente teve recentemente numa escola mineira uma reação muito grande dos pais, justamente por causa de uma professora que falou dentro de sala um discurso muito parecido com esse, né? Sobre isso de que as pessoas vão se identificar com o sexo ou outro depois. Como é que as escolas lidam com isso? Como é que você viu esse debate? Olha, eu acho que é um desafio para todo mundo, né? Nós estamos no olho do furacão. Infelizmente, nós vamos ter que conviver com a nossa angústia, da gente não ter uma resposta pronta, de não ter uma resposta que não vai nos acalmar, como é isso ou é aquilo. Não.
Nós vamos Acho que a ter gente que tá conviver vivendo com essa isso. fase E de eu acho transformação. que o despreparo é de todo mundo. Despreparo é do adulto, é despreparo também da escola, dos educadores, porque os educadores que estão na sala são os pais que estão em casa. Nós não temos, se a gente pega mesmo a parte de formação acadêmica, nós não temos uma disciplina de educação sexual num curso de pedagogia. Nós não temos uma disciplina de sexologia num curso de medicina. Então, o conceito mesmo de sexualidade, que é muito mais amplo, fica muito empobrecido e a gente acaba se fundamentando nas crenças e no tipo de educação que nós tivemos, né? Então, eu acho que a escola é um lugar onde que a gente pensa que a gente vai aprender a questionar, pensa que vai aprender a criticar, pensa que vai aprender a desenvolver uma tolerância para a gente lidar com a diversidade, com as diferenças, né? Mas eu acho que a questão ainda da sexualidade, da educação sexual ainda está muito deficiente. Você diria que as crianças e os adolescentes estão muito mais abertos a esse discurso do gênero, essa discussão nova? Gente, nós não nascemos com preconceito. Nenhum. Nem com cor, nem com idade, nem com beleza. Se você pega uma criança pequenininha, ela trata todos os colegas do mesmo jeito. Depois que a gente vai aprendendo, depois que o adulto vai colocando, mesmo em termos de roupa, vamos fazer isso, vamos comprar macacão da tal grife. A criança, ela quer afeto, a criança precisa de vínculo. Se ela está com um macacãozinho que custa R$1.000 ou um macacãozinho que custa 10, 15, para ela não faz diferença nenhuma, faz para o adulto. Então, todos esses conceitos, o preconceito, ele vem de fora. A criança, nós somos desprovidas disso. Né? Então, a gente é porque esqueceu, mas nós podemos trabalhar a nossa humildade, né? E prestar mais atenção, o tanto que a criança é muito mais livre para ela poder viver e lidar com todas as diferenças que estão aí, né? E ousadas e corajosas para também poder saber, conhecer e fazer festa para as coisas, né? Daí o tamanho da nossa responsabilidade, nossa, né? Que é enorme. De criar filhos menos preconceituosos para o mundo. Sim, mas isso parte da gente, né? Eu acho que é aonde que a prática é soberana ao discurso. Não adianta você falar e falar para o seu filho, mas a atitude sua é xingar o outro que passa na rua, é discriminar o outro que você convive, é fazer comentários, porque a brincadeira, ela vem com essa máscara de lúdico, né? Mas ela acaba revelando quais são os nossos limites, né? A forma como a gente pensa. Cida, muito obrigada por esse bate-papo. De nada, querida. Pois é, gente, fiquem aí com essa missão de conseguir falar com os filhos sobre sexualidade de uma forma mais positiva, mais natural, mais bacana. Para quem está cheio de dúvidas em casa, eu recomendo o Soltando os Grilos, da Cida Lopes. Ele é vendido pelo site www.cidalopes.com.br. Ele é super ilustrado, como a Cida diz, tem muito assunto aqui que nem os adultos sabem. É bem bacana de ler com as crianças, porque tem as ilustrações, as historinhas. E pode ser uma super ajuda para você conseguir vencer essa missão aí de falar sobre sexo com as crianças. Até a próxima!